Olá, seja muito bem-vinda à aula 2 da Semana da Casa que Cura. Eu sou Ana Bastos, sou designer para a saúde, idealizadora do método EcoGaia e minha missão é cuidar da saúde das pessoas através das suas casas, dos seus ambientes. Ao longo dessa semana, eu estou te mostrando como transformar a sua casa em um ambiente que fortalece a sua saúde, te dá mais energia, mais bem-estar, mais qualidade de vida, sem precisar de obras ou reformas, mesmo que você more de aluguel, tenha pouco tempo ou nunca tenha ouvido falar sobre isso. Você está conhecendo de forma prática elementos da casa que muitas vezes passam desapercebidos, mas que podem estar impactando seu sono, sua disposição, sua ansiedade, produtividade, suas dores físicas e a forma como você se sente no seu dia a dia. E, ao mesmo tempo, está começando a entender que, quando a casa é vista de forma certa, ela pode deixar de ser uma fonte de sobrecarga e passar a ser uma aliada real da sua saúde. Na aula anterior, eu te mostrei que a casa não é neutra. Eu te mostrei que existem erros muito comuns dentro do ambiente que podem estar interferindo diretamente no seu bem-estar, mesmo que você nunca tenha parado para olhar para isso dessa forma. Falamos sobre o quarto, sobre a posição da cama, sobre influências invisíveis do espaço, sobre poluição eletromagnética, sobre cor, materiais e tudo aquilo que a casa pode gerar no corpo sem que isso fique óbvio num primeiro momento. E para acompanhar bem essa aula de hoje, é muito importante que você tenha assistido a aula 1. Por quê? Porque hoje eu vou te mostrar os pilares que sustentam uma casa que cura. E sem entender primeiro onde estão os equívocos e o que você pode estar adoecendo silenciosamente dentro da sua casa, fica muito mais difícil compreender o que realmente precisa ser ajustado. Então, fica a dica: se você ainda não assistiu a aula 1, pausa aqui, assiste primeiro, tem um link aqui embaixo, e depois volta aqui para assistir a aula 2, ok? Porque o que eu vou te mostrar hoje é uma continuação. Agora, se você já está comigo desde a primeira aula, eu só te agradeço. Eu tenho recebido muitas mensagens, muitos relatos, muitos feedbacks lindos de pessoas que estão começando a olhar para a sua casa de outra forma. E esse é o meu objetivo. E é muito especial ter você aqui comigo nessa semana. Então, vamos seguir, porque a aula de hoje é uma das mais importantes. Hoje eu vou te mostrar os pilares essenciais para ter uma casa que realmente cura. Na aula passada, eu te mostrei o que pode estar errado. Hoje eu quero te mostrar o que sustenta, porque não basta perceber o problema. É preciso entender a base da transformação. Uma casa que apoia a saúde não nasce por acaso. Ela precisa ser sustentada por pilares. E quando esses pilares estão ausentes, enfraquecidos ou desconectados entre si, a casa até pode parecer boa por fora, mas não necessariamente favorece descanso, equilíbrio e recuperação na prática. Por isso, hoje eu quero te apresentar os 3 pilares essenciais para uma casa que cura. E eu digo essenciais porque sem eles a transformação fica totalmente incompleta. O primeiro pilar para uma casa que cura é entender o que está invisível, as influências de subsolo e o eletromagnetismo. Esse é um ponto muito importante porque nem tudo que impacta o seu corpo está visível. Existem influências no espaço que os olhos não captam, mas que o corpo ele percebe. Vamos começar pelas influências de subsolo. Muitas coisas acontecem no subsolo do terreno, do edifício, e isso pode interferir na forma como determinados pontos do ambiente respondem ao corpo humano. Veios de rio, falhas, fraturas geológicas, radiações naturais.
e outras interferências naturais do subsolo. Essas influências fazem parte do campo natural do planeta. O problema não é elas existirem. A pergunta é onde elas estão e onde nós estamos em relação a elas. Existem áreas mais neutras e existem áreas mais intensas, mais pulsantes, mais perturbadas. E por que entender isso é essencial para ter uma casa que cura? Porque quando uma pessoa permanece por muitas horas, justamente em um ponto mais pulsante, de maior interferência para dormir, descansar ou trabalhar, o corpo fica sendo impactado por longo período. E isso pode repercutir no corpo de forma diferente. Pode aparecer como insônia, sono leve, como despertares frequentes, sensação de coração acelerado, ansiedade, desconforto, cãibras, agitação, como sensação de que o corpo não recupera. Muitas vezes pode ocasionar doenças mais graves, como câncer. Inclusive, eu trouxe aqui um livro do Papa da Geobologia, o Mariano Bueno. Ele é espanhol. E aqui ele apresenta casos ilustrativos mostrando influências de águas subterrâneas, radiações e suas relações com o ambiente. E o problema é que, como isso não está visível, muita gente nunca pensa nessa possibilidade. A pessoa olha o quarto, a sala, a casa e pensa: está tudo certo, tudo organizado, tudo bonitinho. Eu gastei uma grana para fazer isso tudo, não tem motivo para eu me sentir ruim. Mas nem sempre o que está impactando o ambiente está no que os olhos veem. E aí vem uma pergunta muito comum: como descobrir isso? Dentro do meu trabalho, eu uso uma ferramenta que utilizo muito aqui, que é o pêndulo. O pêndulo é uma ferramenta de leitura. Ele me ajuda a perceber pontos de maior interferência e áreas mais pulsantes. Você quer ver? Aqui eu tenho um computador aqui na minha frente. Vou perguntar ao pêndulo se existe algum ponto de radiação aqui. Vamos lá. Existe algum ponto de radiação aqui? Ó, ele me diz que sim. Me aponta para onde ele fica. Ó, ele está me apontando para o meu computador, porque o computador, ele libera radiação, gente. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar uma turmalina, um cristal, tá? O meu cristal é um cristal bruto, uma turmalina negra, e vou colocar aqui, ó, em frente ao meu computador, tá? E agora eu vou perguntar: existe alguma radiação aqui? Ó, ele roda para o outro lado, no sentido anti-horário, me informando que não existe nenhum ponto de radiação aqui. Agora, por que isso acontece? Porque a turmalina negra me ajuda a impactar esse campo de radiação, melhorando esse ponto que eu tenho, né, de radiação aqui. Então, ela me ajuda muito a criar esse campo, essa proteção, para que a gente possa ter menos impacto na nossa saúde, certo? Então, existem formas da gente poder minimizar esse impacto. Isso mostra que eu consigo atuar para harmonizar e minimizar esse ponto de interferência no ambiente. Porque dentro do método Ecogaia, nós não ficamos apenas identificando. Nós buscamos formas de harmonizar, de minimizar essas interferências. E eu sei que para algumas pessoas isso pode soar muito novo e muito esquisito. Talvez você nunca tenha visto alguém falar da casa, saúde, pêndulo, tudo na mesma conversa. Mas dentro do meu método, ele entra justamente como um ponto, um instrumento essencial para que me ajude a aprofundar e entender esses pontos. Porque existem coisas que percebemos pela luz,
pelos materiais, pelo ruído, mas existem outras que pedem uma leitura diferente. E é aí que essa ferramenta entra. E é por isso que no método Ecogaia, o posicionamento da cama nunca é decidido antes pela estética, ou pelo encaixe do mobiliário, ou por orientações do Feng Shui. Antes de definir onde aquela pessoa vai dormir, temos que observar se aquele ponto realmente favorece repouso, ou se está em cima de algum ponto de influência de subsolo, porque dormir é entregar o corpo a um espaço por horas, por muitas horas. E esse espaço que precisa acolher, ele não pode perturbar. Foi exatamente isso que aconteceu com uma cliente minha, que eu vou contar agora. O filho dela, com 17 anos, apareceu com câncer na época da pandemia, em 2020. Ele se fechou no quarto, não saía, não abria janela, não tinha interação nenhuma, cheia de equipamentos dentro do espaço. Quando avaliamos o quarto, identificamos 3 pontos de interferência de subsolo coincidindo exatamente com a área da cama dele e o local de posicionamento da cadeira que ele utilizava diariamente para jogar e utilizar o computador. Eu orientei a troca do quarto e, com o tempo, ele aceitou. E isso fez diferença para toda a família. Hoje, ele continua o tratamento, mas com mais vigor, mais equilíbrio e com uma imunidade mais alta. Já está frequentando faculdade, tem vida social, tem amigos, qualidade de vida. E esse apartamento fazia parte de uma edificação pequena e ali existiam vários casos semelhantes. Depois desse trabalho, a cliente quis ampliar a avaliação para o prédio inteiro, convenceu os moradores e a síndica. E eu consegui fazer o trabalho no térreo do prédio, gente, levando saudabilidade para todos do local. Os relatos são incríveis. E aqui eu também trouxe um outro livro, Medicina do Habitat, com vários casos relacionados a câncer, casos reais que não vemos serem divulgados e abordados para alertar as pessoas. Agora, presta atenção nessa dica prática. Observe seu corpo a partir de hoje. Deite alguns minutos na sua cama. Respire, fique em silêncio, observe. Você sente paz ou sente agitação? O coração acelera? Você sente inquietação, angústia, peso? Observe, porque às vezes o corpo ele já percebe. Nós só ainda não aprendemos a observar isso. Isso já começa um novo olhar. No método Ecogaia, eu aprofundo muito mais nessa leitura. Mostro como identificar isso com mais clareza e ensino como usar o pêndulo. Mas aqui eu quero pelo menos te ensinar a sair do automático. E talvez você pense, mas isso eu nunca ouvi falar. Está tudo bem. Muita gente nunca ouviu falar, por simples falta de conhecimento e divulgação do conhecimento. Mas isso é um conhecimento ancestral. Vou contar aqui. Você sabia que os romanos, durante as batalhas, antes de alojar a tropa deles, eles colocavam os animais nos terrenos? Cavalo, cachorro, cabra. E onde esses animais escolhiam para deitar era onde eles montavam as tendas. Por que isso? Para que os guerreiros tivessem força no dia seguinte, eles precisavam de uma boa noite de sono. O mesmo era feito para escolher um bom terreno para construir. Olha que coisa louca! Eles levavam cabras e outros animais para os terrenos e deixavam elas passarem um bom tempo no terreno. Ficavam soltas por ali. Depois, eles voltavam lá, sacrificavam os animais e analisavam seus órgãos. A depender de como os órgãos estavam, decidiam se iam ou não construir ali. E as igrejas também não eram construídas em qualquer lugar. Os terrenos eram escolhidos em lugares de poder. E os altares em influências pulsantes do subsolo, onde emana uma vibração muito alta. Agora, vamos para o segundo ponto invisível, o eletromagnetismo. E esse invisível não está abaixo da casa. Ele está ao nosso redor o tempo todo. Hoje, nós vivemos cercados por tecnologias. Wi-Fi, celular, Bluetooth, Smart TV, carregadores, computadores, automação. E tudo isso trouxe conforto, lógico, mas também mudou os ambientes onde vivemos.
Dentro da casa saudável, nós também observamos o ambiente eletromagnético, porque além das influências naturais de subsolo, existem influências criadas pelo próprio ambiente construído. Mesmo que um equipamento esteja desligado, se ele continua conectado na tomada, ele ainda pode gerar campo elétrico. Então, imagina, você passa aproximadamente um terço da sua vida dormindo com isso muito próximo do seu corpo. Mas a casa precisa ter pausas, precisa ter menos sobrecarga invisível. Agora, eu quero te dar uma dica para fazer hoje à noite. Quantos equipamentos existem perto da sua cama, dentro do seu quarto? Celular, carregador, relógio, abajur, televisão, roteador. Antes de dormir, retire todos os plugs da tomada. Afaste o celular do quarto, observe os relógios conectados, desligue o que puder. E amanhã observa como foi seu sono. Como você está? Mais descansada, mais leve? Porque às vezes pequenas mudanças, gente, já modificam o corpo, a experiência do corpo. E aí eu trouxe aqui um equipamentozinho que eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Ele já tá. Mal liguei, ele já está gerando campo elétrico. Ó, eu me afastei, eu virei um pouquinho, ó. Virei para cá, ele começa. Eu virei, ó. Olha como é que ele aumenta e ele diminui. Se eu chego mais próximo. E aí eu vou me afastando. Ele vai, ó, ele diminuiu. Então, campo eletromagnético e campo elétrico, a gente só resolve afastando da fonte. E aí, olha a luz, ela está em azul, certo? O impacto é pouquíssimo, pouquíssimo, tá quase, ó, tá 2, tá 1. Quanto mais eu afasto, tá 0 aqui, ó. Então, se eu estou ali, o computador está nessa distância, eu não estou sendo impactada. Agora, vamos chegar a ele mais próximo. Olha, ele começa a aumentar. Ó. Aqui, eu já estou sendo totalmente impactada. Exatamente onde está o meu teclado. E aí, eu vou colocar ele na lâmpada. Ele chega a... Ó, ele está subindo. 200 de interferência. E aí, ó, eu tenho campo eletro... Ó, aqui eu já estou perfeita. Então, a gente precisa ter atenção a esses pontos, porque quanto mais próximos a gente está do ponto, né, de emissão de eletromagnetismo e de campo elétrico, que o campo elétrico ele é menos, ele impacta menos, mas ele impacta. E o campo eletromagnético ele impacta mais, né? Ele amplifica mais isso. E aí, o que nós temos? Vou mostrar aqui, ó, do livro do Mariano Bueno. Além das interferências de subsolo, eu tenho aqui, ó, essas, tá vendo? Essas ondas aqui é o campo eletromagnético. E olha como é que ele pega lá na cabeça das pessoas, ó, do casal que está dormindo. E isso interfere no nosso sono, a gente tem que ter atenção a isso. O segundo pilar para uma casa que cura é entender o que está visível. Luz, cor, materiais. E esse ponto é muito importante, porque uma casa que favorece saúde não se sustenta por um único detalhe. Ela não depende só de pontos invisíveis, ela também depende daquilo que está diante dos seus olhos, mas que normalmente aprendemos a olhar apenas pela estética. O primeiro elemento visível é a luz. A luz, ela não serve apenas para enxergar. Ela organiza o nosso corpo, ela conversa com o nosso cérebro, ela ajuda o organismo a entender. É dia ou é noite? Ela mantém o corpo em estado de alerta ou em estado de descanso. Mas como assim, Ana? Nosso organismo funciona através de um relógio biológico chamado ritmo circadiano. Esse sistema regula sono, vigília, produção hormonal, temperatura, metabolismo, energia, fome, recuperação. E quem regula grande parte disso, gente? A luz.
Quando recebemos luz natural pela manhã, principalmente nas primeiras horas do dia, o cérebro entende: o dia começou. E isso ajuda a sincronizar o nosso relógio biológico. Agora, uma coisa que poucas pessoas conectam: sono, peso, alimentação. Porque quando o sono piora, o corpo muda. Se eu não durmo bem, existem alterações hormonais importantes. O corpo pode aumentar sinais relacionados à fome, diminuir saciedade, alterar metabolismo, gerar mais busca por açúcar, compulsão, cansaço, energia, pouca energia. Então, às vezes, as pessoas tentam emagrecer, mudam a alimentação, fazem tudo certo, mas está dormindo mal. E uma das perguntas é: como está a luz dessa casa? Hoje vivemos muito tempo em ambientes fechados, pouca luz natural, muita tela, muito LED, pouco sol, e o corpo começa a perder referência. Além disso, excesso de luz fria e branca à noite pode manter o organismo mais ativo, como se o corpo continuasse recebendo uma informação de dia. Uma estratégia que eu uso na minha casa, nos meus projetos e oriento no método Ecogaia, e você pode aplicar já rapidinho na sua casa. No quarto, use uma iluminação mais acolhedora, mais quente, por volta de 2.700 Kelvin. E você encontra essa informação aqui na caixa, ó. Essa daqui, por exemplo, é de 3.000 Kelvin, tá vendo? Ela pode vir assim, ou ela pode vir aqui na tabelinha, ó, tá? Nessas especificações. É muito importante que você observe isso, tá bom? Não é só de Kelvin que a gente vive, né? Que uma luz, que uma lâmpada é ideal. Mas aqui, só o Kelvin já vai te ajudar. Agora, eu quero fechar esse ponto trazendo uma reflexão. Vocês já perceberam que quando vamos às lojas, a lâmpada que mais encontramos é justamente a branca? Por que será isso? Será que existe algo por trás disso? Nós vivemos em uma sociedade extremamente acelerada. Essa sociedade produz muito, trabalha muito, permanece ativo o tempo inteiro, e a luz ela participa disso. Porque a luz branca, principalmente quando utilizada de forma excessiva e nos horários errados, ajuda a manter o organismo em estado de alerta, ativo o tempo inteiro, desperta, estimulada. O problema é quando usamos essa mesma informação biológica à noite, no momento em que o corpo deveria estar desacelerando, porque é aí que o organismo perde a referência. E quando o corpo permanece tempo demais em estado de alerta, ele também pode adoecer. Então, fica aqui uma reflexão e uma observação para vocês. Será que a iluminação que está dentro da sua casa está ajudando o seu corpo a descansar? Ou mantém ele ativo o tempo inteiro? Isso é uma coisa que você precisa pensar. Agora, vamos para algo que normalmente é tratado como estética, mas que, para mim, é saúde, que é a cor. Porque a cor não está apenas na parede, ela está na roupa, nos tecidos, na roupa de cama, na cortina, nos objetos, na sua maquiagem, na casa inteira. Cada cor possui uma frequência diferente. Cada cor possui um comprimento de onda diferente. Cada cor entrega uma informação diferente. E nós podemos medir isso. Agora eu vou medir aqui, ó, algumas cores para vocês conhecerem, né? Por quê? Porque a cor também carrega informação. Então, a gente tem aqui uma régua de Bovins, que eu explico para vocês como é que é lá no método Ecogaia. E essa régua, ela vai, vamos pensar aqui, da frequência de 0 a 14.000 e vai infinitamente. O que acontece? Para a gente falar em saudabilidade, a gente precisa estar em 6.500 ao mínimo. Isso sendo para o meu corpo, né, para mim, para o meu objeto, para a minha alimentação. Eu consigo descobrir isso, se aquilo tem uma boa frequência de saudabilidade, se tem saudabilidade.
E assim a gente também consegue descobrir nas cores, qual é a frequência das cores. E eu trouxe isso para vocês entenderem como é importante a gente utilizar a cor. E eu trouxe aqui, a gente vai começar aqui pelo branco, tá? Eu estou colocando aqui o branco, vou colocar ele na mesa, vou colocar minha mãozinha aqui em cima, né? Para ele poder saber. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês dessa forma. Eu vou colocar aqui mais altinho, 6.500. Eu vou apontar com a minha mão para o branco, que está aqui. E vou perguntar, qual a frequência desta cor? Ela está indo, ó, para baixo de 6.500. Então, olha a frequência da cor branca. 5.000, Armstrong, ó, 5.000. Então, ela está abaixo, né, abaixo da saudabilidade, que é 6.500. Agora, nós vamos pegar esse rosa, ó. Então, vamos lá. Qual a frequência de vibração desta cor? Olha como é que ela vai para o outro lado. Ó. Ela para e aponta para onde? Ó. 8.000 Armstrongs. 8.000. Então, o branco, a gente tem uma frequência de 5.000. Esse rosa, nós temos uma frequência de 8.000. Agora, vamos para esse verde aqui, ó. Bem... Não é o tão clarinho, mas vamos para ele. Qual a frequência de cor, a frequência de vibração desta cor? Ó, 7.500? 7.500. Se a gente pega uma cor mais pulsante, como essa daqui, vamos ver a diferença. E a frequência de vibração desta cor? 8.000? 8.000 Armstrong. Igual ao rosa. E aí vocês entendem? Se vocês quiserem, podemos medir o cinza. Vamos para o cinza. Ó, o cinza. Vamos lá. Qual a frequência de vibração desta cor? Ó, ela vira para o outro lado. Ó. Três mil Armstrongs. O branco é 5.000 Armstrongs. O cinza é 3.000 Armstrong. Isso significa que a gente, quando pinta a nossa casa de branco, de cinza, a gente não está elevando a energia da casa. E isso também impacta na nossa saúde. A gente, às vezes, se sente mais depressivo, né? Com o nosso ânimo muito lá embaixo. Por quê? Porque nós não temos também vibração no local onde a gente está. A gente precisa dessa vibração para que a gente também viva melhor. Deu para entender essa questão de como é importante? Então, hoje, nós vivemos uma era do neutro, do bege, do branco, do cinza, tudo minimalista. E eu não estou aqui dizendo que isso é certo ou errado, né? Mas eu quero trazer uma reflexão para vocês. Onde ficou a vida, a identidade, a emoção? Eu sempre digo, uma casa sem cor perde vitalidade, porque cor não entra apenas para decorar, ela entra para trazer vida. E uma dica prática, não precisa mudar tudo, sair pintando parede. Comece pequenininho. Coloque flores, uma manta, uma almofada colorida e observe como você vai se sentindo. Tá bom? Isso é muito importante. Agora vamos para o último ponto visível, os materiais. Esse é um ponto central, porque os materiais da casa não são neutros. Eles podem ajudar o ambiente a respirar melhor ou podem sobrecarregar o ar. Podem ser mais saudáveis
ou podem liberar substâncias, cheiros e resíduos que o corpo precisa processar e podem impactar a sua saúde. Ontem nós vimos que alguns materiais liberam substâncias que são cancerígenas: tintas, colas, MDF, verniz, tecidos, revestimentos, produtos de limpeza. Tudo isso participa da experiência de morar. Uma indicação que gosto muito é o uso de materiais mais naturais. O linho, o algodão, fibras naturais, a madeira, né? No método Ecogaia, eu entrego listas completas de substituição de materiais, porque qualidade dos materiais é algo essencial, é cuidado. A casa, ela toca o corpo ele respira a casa, o corpo ele convive com esses materiais o tempo inteiro. E porque entender esses 3 pontos visíveis é fundamental para chegar na transformação que eu proponho. Porque eles mostram que a casa saudável não depende de um único ajuste, gente. Ela depende de um olhar integrado. Você pode melhorar a iluminação, mas ignorar os materiais. Pode mexer nas cores, mas manter excesso de estímulos eletromagnéticos. Pode cuidar, reduzir esse excesso de estímulos, mas não neutralizar os pontos de interferências de subsolo. Por isso, eu digo que a casa saudável não é feita de ações soltas. Ela é um sistema integrado, ela é sistêmica. Não adianta resolver um ponto e deixar o outro esquecido. E talvez você pense, mas isso é muita coisa para mim. Mas você não precisa resolver tudo de uma vez só, gente. Primeiro você precisa enxergar e entender. Porque quando você entende esses pilares, você para de olhar para a casa de forma superficial e começa a perceber o que realmente sustenta o bem-estar dentro dela. Começa a entender que ter uma casa que cura, ela não é luxo, é necessidade. Agora nós vamos para o terceiro pilar, né? O que que é? Que é saber aplicar os ajustes na prática. Porque perceber e entender são passos fundamentais, mas transformação de verdade acontece quando você consegue colocar isso em prática, na vida real. E é esse que é o ponto onde muita gente trava. A pessoa até entende que a casa influencia a saúde, até percebe alguns problemas, até se identifica, né? Consegue identificar os erros, mas não sabe por onde começar. E quando não existe um método, a pessoa acaba tentando de forma solta. Muda uma coisa ali, compra outra aqui, troca um objeto, mexe em alguma cor, faz um ajuste pequeno, mas sem clareza de prioridade e sem direcionamento. Ela continua sem saber o que realmente importa. E faz um e não faz o outro. Por isso, esse terceiro pilar é tão essencial, porque não basta a informação, é preciso aplicação, é preciso transformar percepção em ação. Foi justamente essa necessidade que me levou a criar o método Ecogaia. Eu percebi que não bastava ter conhecimento técnico e sensível sobre a casa. Eu precisava organizar isso em um caminho claro, para que outras pessoas conseguissem aplicar o que eu aplico nos meus clientes. Porque sozinho isso pode parecer complexo, mas quando existe método, o caminho ele fica muito mais simples, muito mais claro. Uma dica muito importante aqui é: não tente olhar tudo ao mesmo tempo. Escolha um ambiente, só um. Quarto, a sala, o home office, e faça 5 perguntas para ele. Como meu corpo se sente aqui? Existe excesso de equipamento? Como está a luz, né? A iluminação desse ambiente? Essa casa tem vida? Os materiais me acolhem? Porque a transformação começa quando você para de querer resolver a casa inteira de uma vez e começa a agir em um cômodo só, com critério. Esses 3 pilares só funcionam quando aplicados juntos. É como se fossem 3 pilares que sustentam uma estrutura, uma casa. Se um deles falha, toda a base enfraquece. Não adianta olhar só para o subsolo e ignorar os outros aspectos da casa.
Não adianta entender os elementos visíveis e não saber aplicar isso na prática. Não adianta querer aplicar ajustes sem compreender a base do que está sustentando ou prejudicando aquele ambiente. Para que a casa se torne uma verdadeira aliada da sua saúde, você precisa integrar esses três pilares. Entender os pontos invisíveis, os visíveis, e, não menos importante, saber como aplicar isso na prática. Quando esses três pontos se encontram, a transformação começa a acontecer de forma real. Hoje, eu tentei te mostrar, da forma mais clara possível, os pilares essenciais dessa transformação. Mas a verdade é que o tempo de uma aula como essa é curto para aprofundar tudo que esse tema envolve. Porque isso que eu estou te mostrando aqui é a base de um método, o método Ecogai, o meu método. É o começo de um olhar muito mais profundo, muito mais estruturado e muito mais aplicável. No método Ecogaia, eu aprofundo cada um desses pilares em detalhes. Eu mostro como ler o ambiente, como identificar o que precisa ser ajustado, quais as ferramentas usar, quais os critérios observar, como aplicar isso de forma prática. Dou lista de materiais atóxicos, listas de tipo de iluminação para cada tipo de ambiente e muito mais coisa. Mas ainda não é hora de entrar nesses detalhes do curso. Eu vou falar apenas sobre isso na próxima aula. Só que, se você já percebeu que esse conhecimento faz sentido para você e quer já entrar na lista de espera da próxima turma, que eu vou abrir segunda-feira que vem, e garantir condições especiais, eu vou disponibilizar um link aqui embaixo na descrição desse vídeo para entrar no grupo de super interessados no curso Método Ecogai. Clica no link abaixo e entra no grupo combinado, certo? Hoje eu te mostrei os três pilares essenciais para transformar a sua casa em uma verdadeira aliada da sua saúde: o invisível, o visível e a aplicação prática. Na próxima aula, na sexta-feira, eu vou te mostrar um mapa, o caminho para você ter uma casa que realmente cura, ou seja, o passo a passo para começar a olhar para sua casa com clareza e entender por onde começar. Essa aula é a mais importante dessa semana e está imperdível. Se você chegou até aqui, tira uma foto da tela e me marca no Instagram, ecogaia.interiores. E comenta aqui embaixo qual desses três pilares mais chamou a sua atenção hoje. Se inscreve no canal, entra no grupo e eu vejo você na aula 3. Tchau, tchau.